Olá pessoal, tudo bem? Retornando na nossa aula sobre ação penal, tá? Nossa segunda parte da aula sobre ação penal. Vamos fazer uma breve revisão aqui. O que é a ação penal, né? Você já sabe que a ação penal, ele é o direito de alguém bater à porta do juiz, provocar o Estado, o juiz, para que instaure um processo crime contra determinada pessoa, tá certo? Vamos fazer um apanhado aqui brevemente naquele quadro que nós já fizemos, né? A ação penal, ela pode ser pública ou privada. A ação penal pode ser pública ou privada, lembra disso? Tá? Porque a ação penal é a segunda fase da persecução penal quando o sujeito vira réu. Muito bem. E aí você começa a perguntar, né? Vem cá, ó. Quando que vai instaurar um processo contra alguém? Quando a vítima vai e acusa o sujeito? Ou a vítima não precisa acusar? Tem um órgão que faz isso no lugar dela, entendeu? Ora, quando eu falo tem um órgão, quem acusa, eu estou perguntando quem é o titular do direito de acusar? Quem é que pode ir lá e fazer uma acusação, bater na porta do juiz? E esse bater na porta é com documento, né? Faz um documento e manda para o juiz. Quem tem essa legitimidade é o Ministério Público na ação penal pública ou o ofendido na ação penal privada. A ação penal pública, ela vai se subdividir em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada, tá? A incondicionada, que é o que nós já estudamos até agora, é aquele tipo de aquela ação penal em que o Ministério Público poderá agir legitimado a acusar o sujeito sem autorização, sem qualquer condição, né? É aquele velho exemplo. Eu pratiquei um roubo contra você, tá certo? Mas depois eu devolvi o bem, nós fizemos as pazes e você foi lá no promotor, na promotora, pedir para o promotor, a promotora não acusar o marciano. O promotor vai dizer para você, problema de você e o marciano. Tá certo? Porque eu não preciso de nenhuma condição sua, vítima, para acusar. Desde que eu tenho formado na minha cabeça, opinio delicti, de que o fato está provado e há indício de autoria. Não é isso? Muito bem. A ação penal pública incondicionada é essa. A ação penal pública condicionada, o próprio nome já diz, é aquela ação que recai sobre aquele crime em que, para o Ministério Público acusar alguém, precisa de uma condição. Que condição é essa? Representação da vítima. Representação da vítima, tá? Ou requisição do ministro da Justiça. É exatamente isso aqui que nós estamos estudando. A ação penal pública condicionada à representação, tá bom? E depois nós temos também a ação penal privada, que vai subdividir em três, que nós estudaremos mais a seguir, tá bom? Com esse apanhado, então, eu posso voltar ali no nosso tópico para dar continuidade na nossa aula sobre a ação penal, tá? Classificação da ação penal pública. Já que tem ação penal pública e ação penal privada, estamos estudando a pública primeiro. A ação penal pública incondicionada, já falamos, é aquela em que o Ministério Público está legitimado a agir, a acusar o sujeito, independentemente de qualquer condição, tá certo? Não precisa de autorização da vítima, por exemplo, tá? Já a ação penal pública condicionada à representação, aqui nós não estudamos ainda, é aquela ação penal que recai sobre o crime em que exige da vítima ou do seu representante legal uma autorização. Dá um exemplo aí, professor, crime de ameaça. Se eu te ameaçar de morte, tá certo? O delegado ficou sabendo, o Ministério Público ficou sabendo, mas se você não autorizou, e esse é um documento chamado representação criminal, se você não fez a representação criminal, o promotor está com os braços cruzados, ele está com as mãos atadas, não pode fazer nada. Por quê? Porque a lei exigiu a representação.
O que é a representação, se perguntar para você? A representação é uma condição objetiva de procedibilidade. Vem de proceder, tá certo? Vem de proceder. Proceder é fazer. Para fazer a acusação, promotor de justiça, quando o crime exigir que haja, quando a lei exigir a representação, não pode você, promotor, acusar o sujeito sem a representação. Dá uma lida no artigo 147, parágrafo único do Código Penal, você vai ver. Lá no parágrafo único, que trata da ameaça, da ação penal da ameaça, está escrito: somente se procede mediante representação. Significa dizer que num crime de ameaça, se não tiver a representação, o promotor não pode acusar. Estudaremos agora o que é esse instituto da representação, muito cobrado em prova. Eu já sei de uma coisa: esse instituto, a representação, é uma autorização da vítima. Mas mais tecnicamente ainda, é dizer, a representação é uma condição objetiva de procedibilidade. E não de prosseguibilidade, de prosseguir, mas sim de proceder. Qual a diferença? Para dar início numa ação penal, na qual exige a representação da vítima, sem ela, a representação, não pode, então, ser oferecida a denúncia, tá bom? Prazo da representação. Prazo da representação, você coloca lá, é um prazo decadencial de 6 meses. Pegadinha aí, ó. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. Letra A. O prazo da representação é prescricional de 6 meses. Falso, falso, falso. Tá um erro aí, ó. Não é prescricional, é decadencial. Tá certo? Por quê? Qual a diferença? A decadência atinge o direito do indivíduo, da vítima. A prescrição atinge o direito do Estado. A prescrição tira o direito do Estado de punir, porque ele deixou passar um certo lapso temporal. Tá certo? São os lapsos temporais lá do artigo 109 do Código Penal. Prescrição vai de 3 a 20 anos. 3, 4, 8, 12, 16 e 20. A depender do crime. Por exemplo, um crime de furto prescreve, que tem pena máxima de 4 anos, entre 2 e 4 prescreve em 8 anos. A prescrição extingue o direito do Estado de processar alguém. A decadência extingue o direito da vítima de representar. Portanto, o prazo da representação é decadencial de 6 meses. Opa! A partir de quando? A partir de quando? Tem uma pegadinha também muito nesse detalhe. Ó, a partir de quando o sujeito praticou o crime ou a partir do conhecimento da autoria? Você imagina o seguinte: eu mando uma carta para você ameaçando você de morte. Eu não assino essa carta. Eu não me identifico nessa carta. Esta carta é uma carta anônima. Vou te matar. Pode esperar. Você lê a carta hoje. Tá certo? Que dia que é que eu pratiquei o crime? Hoje. Só que você não sabe quem é o autor dessa carta. Você não sabe de quem é a autoria daquele crime. E passa um mês, passam 2 meses, passa 7, 8º mês, você desconfiando de 5, 6 pessoas, vai no delegado e fala: ó, você já representou, não, você já fez o seu BO, evidentemente, só que você não sabia quem era o autor. Como é que você vai representar se você não sabia? No 8º mês você descobriu que o autor dessa carta é o Marciano. Então o prazo de 6 meses começa a contar do dia que você leu a carta? Não! Vai começar a contar do dia em que você ficou sabendo quem é o autor do crime. Portanto, no 8º mês ali começa o seu prazo de 6 meses. Então, vamos lá? Decadencial de 6 meses. A partir de quando? Da ciência da autoria. Da ciência da autoria. A pegadinha vai dizer para você, vem de lá. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. O prazo
para a vítima representar é decadencial de 6 meses. Até aqui está certo. Continua. A partir da prática do fato. Falso. É a partir da ciência da autoria, tá bom? Mas outro marco. A partir da maioridade. A partir da maioridade. Como assim, ó? Sujeito completou 18 anos, ele tem mais 6 meses para representar. Exemplo, eu pratiquei uma ameaça contra o seu filho. Seu filho tem 16 anos. Seu filho foi na delegacia fazer o boletim de ocorrência e fazer a representação. O delegado falou negativo. Você é menor de 18. Menor de 18 aqui na delegacia tem que ser representado pelo pai, pela mãe, por um responsável. Você volta para casa e fala para o seu pai, vamos comigo, pai? Vamos comigo, mãe? Você fala assim, não vou porque eu sou amigo do Marciano. E eu não quero me indispor com o Marciano. Foi uma besteira que ele fez com você, não vai fazer nada não. Ele falou isso de boca para fora. Pronto, o seu filho não pôde fazer porque é menor de idade. Você não quis ir, coitado do guri. Ah, a lei falou para ele, não tem problema não. Quando você completar 18 anos, a lei lhe assegura o prazo de 6 meses para você representar contra aquele sujeito que praticou um crime de ação penal pública condicionada, mas na época você era menor de idade, tá bom? Maioridade, 6 meses a partir da maioridade. Muito bem. Ou então, senhores, a partir da morte da vítima. A partir da morte da vítima. Tá bom? A partir da morte da vítima. Como assim? Senhores, o sujeito sofreu um crime de ação penal pública condicionada. Ele tem 6 meses para representar, não é isso? Essa é a regra. Ele tem 6 meses para representar. Ele tem 6 meses para pensar. Não é porque sofreu o crime hoje, ou ficou sabendo da autoria hoje, melhor dizendo, já tem que ir amanhã. Não, você tem 6 meses, vítima, para pensar. O sujeito morre, senhores, no 4º mês. Tinha mais 2 meses para representar, só que morreu no 4º mês. Ficou sabendo da autoria, tem 6 meses, senão vai decair do direito, morreu no 4º mês. Neste caso, quando ocorrer a morte da vítima antes do prazo decadencial de 6 meses, o cônjuge ascendente, descendente ou irmão, cônjuge ascendente, descendente ou irmão, poderá entrar no lugar da vítima. Tá certo? Agora, vamos imaginar que esse pessoal aqui não sabia quem é o autor do fato. Então ela tem o cônjuge, esposa, esposo, ascendente pai, né? Avô, descendente, filho, bisneto, neto, etc. O irmão. Essas pessoas aqui, quando a vítima falecer dentro do prazo decadencial, essas pessoas poderão ir lá na delegacia e falar, ó, eu quero representar contra o Marciano, porque ele praticou um crime contra a minha esposa, contra o meu esposo, contra o meu pai, contra o meu filho, entendeu? Contra o meu irmão. O delegado vai perguntar, e por que ele não veio? Porque a vítima faleceu. Faleceu quando? Há 4 meses. Ah, entendi. Como não? Porque se faleceu depois do 6º mês, acabou. Não tem que o cônjuge descendente do irmão ir na delegacia porque o delegado é negativo. Se não representou dentro dos 6 meses, é porque ela não queria. Tá, mas já morreu, dane-se. Tem que morrer dentro dos 6 meses. Antes dos 6 meses. Muito bem. Então eu posso dizer que também o prazo decadencial de 6 meses passa a contar também a partir da morte da vítima. Tá certo? A partir da morte da vítima. Tranquilo? Tá aí, senhores, então, o prazo da representação. Professor, e se passar esse prazo? O que acontece? Extingue-se a punibilidade, não abre mais o processo, tá bom? Porque é um caso de extinção da punibilidade. Senhores, falamos então do prazo da representação. Conteúdo da representação. Conteúdo da representação. O que deve conter nessa representação? Aqui, ó. Todas as informações que possam servir
a apuração do fato da autoria. Como assim, ó? Eu pratiquei uma ameaça contra você. Você vai lá na delegacia, você tem que munir o delegado de informações. Qual o nome do sujeito que praticou? Qual o endereço dele? O que ele utilizou para praticar? Foi por carta? Foi por palavras? Ou foi por gesto? Porque eu posso não falar nada, mas olhar para você e fazer isso aqui. Ó. É uma ameaça por gesto. Ou por palavras, ou por carta. O conteúdo da representação nada mais é do que informações que você vai levar à autoridade policial. Titularidade da representação. Quem pode representar? Quem tem o direito de representar? Porque eu já sei que representação é uma autorização da vítima. Quem é o titular da representação? Depende, professor. Ora, a vítima, quando a vítima for capaz, e quando é que a vítima é capaz? Quando já tem 18 anos para frente, né? Não é deficiente mental, não está incapacitada, tá certo? Ela é capaz. Porque se a vítima tem 40 anos, mas é deficiente mental, ela vai ter um curador. Esse curador, imagina que eu ameaço uma pessoa que é deficiente mental, tá certo? Esse deficiente mental tem um curador, que é alguém da família dele. Se não tiver, o juiz nomeia um para ele. Esse curador é que tem o direito de representar. Digo que tem a titularidade. Agora, veja bem, eu ameaço você. Você tem mais de 18 anos. Você é capaz. Não é seu pai que tem que ir na delegacia dar a representação. Não é seu filho. Não é seu irmão. Ou seja, não é o cônjuge, não é o ascendente, não é o descendente, nem o irmão. Por quê? Porque a vítima está viva. Se a vítima está viva e a vítima é capaz, quem tem que representar, porque quem tem a titularidade desse direito é a vítima. Professor, mas e se a vítima estiver viajando? A vítima mudou para o exterior. Pode a vítima representar através de um procurador? Pode, desde que seja procurador com poderes especiais. Você viajou, você foi embora para outro país. Você dá uma procuração para mim, para que eu represente criminalmente contra João da Silva pelos seguintes fatos. E narro o fato na procuração. Essa é a procuração com poderes especiais, tá bom? Tá? Então a vítima, quando for capaz. Representante legal. Quando? Quando a vítima for incapaz. Quando que a vítima vai ser incapaz? Menor de 18 ou deficiente mental. Neste caso, quem tem que ir lá na delegacia representar é o representante legal. A vítima morreu, tá? Se a vítima morreu, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. No caso de morte da vítima, professor, não pode tio? Não. Não pode primo? Não. Não pode sobrinho? Não. É esposo, esposa, que é o cônjuge, ascendente, aquele que está acima na linha reta, descendente na linha reta e na linha lateral morre no irmão, ou seja, até o irmão. Ah, entendi, professor. Então eu vou dizer o seguinte, professor, imagina o seguinte exemplo. Você pratica uma ameaça contra o João da Silva. João da Silva tem 6 meses para representar. Ele falece no 3º mês. Tá bom. João da Silva tem esposa, cônjuge, mas ela não quis representar. João da Silva tem ascendente, o pai, mas o pai não quis representar. João da Silva, vítima que faleceu, tem descendente, mas o descendente não quis representar. A vítima tem irmão, mas o irmão não quis representar. Mas um tio da vítima quis. Um sobrinho da vítima quis. Negativo. A lei fala que aí não estende essa titularidade, esse direito, para os demais sucessores, demais parentes. Só até o irmão. Cuidado com isso, tá bom? Destinatário. Já sei, professor, que a representação é uma autorização da vítima, chamada de condição objetiva de procedibilidade.
Já sei que tem prazo para isso, decadencial de 6 meses, a partir da ciência da autoria, a partir da maioridade, a partir da morte da vítima, né? E eu já sei também quem são os titulares, a própria vítima quando for capaz, ou se a vítima for incapaz, os seus representantes legais, pai, mãe, tutor, curador, ou se a vítima faleceu, o cônjuge, ascendente, descendente, o irmão, que nós chamamos de CAD. Muito bem, agora você pergunta, Marcelo, a quem é dirigido? Como é feita essa representação? Já digo a você, a representação pode ser por escrito ou verbalmente, cuidado com isso. Como assim? Você pode ir na delegacia levar o documento escrito, está escrito lá, representação. Vem através desse representar contra o Marcelo Xavier pela prática do crime de ameaça, porque no dia tanto de tanto usou do gesto para me ameaçar de morte. Você assina, vai lá e protocola na delegacia. Você está fazendo por escrito. Ou então você chega lá e fala assim, ô delegado, eu vim fazer aqui um BO e quero representar contra o Marcelo. Você está indo verbalmente e a polícia vai colher o seu termo, vai transformar isso numa declaração, numa representação, verbal ou escrito. Muito bem. É diferente do acordo de não persecução penal que nós já estudamos. Você lembra? Que o acordo de não persecução penal, ele só pode ser por escrito, que não tem verbal, né? Aqui pode ser. Agora, muito bem. Você pode procurar o delegado, então o destinatário, ó, delegado, Ministério Público ou juiz. Eu pratiquei uma ameaça contra você. Você pode ir na delegacia para fazer a representação. Você não quer ir na delegacia, prefere ir no Ministério Público. Você pode ir. Você não quer ir no Ministério Público e nem na delegacia. Você quer ir lá no juiz, você pode ir. Então, se a prova colocar para você sobre a ação penal indica a alternativa correta, a representação da vítima só pode ser feito perante a autoridade policial, pode meter um falso negativo. Perante a autoridade policial, ou o Ministério Público, ou o juiz. Tá bom? É alternativo. Você escolhe vítima, você escolhe representante legal, onde você quer representar. Tá bom? Retratação. Mas o que nós estamos estudando? Este instituto. Nós estamos estudando este instituto. Muito bem. Eu te ameacei. Você, dentro do prazo de 6 meses, procurou a autoridade policial, 6 meses a partir da ciência da autoria, tranquilo, e representou, tá bom? E o delegado está investigando o fato, tá bom? O delegado está analisando, está investigando. No meio do inquérito policial, no início, no fim, ou antes de ação penal, antes do Ministério Público oferecer a denúncia, eu procurei você, falei, ó, para com isso, tira esse negócio lá, eu vou fazer concurso, isso vai me atrapalhar para tomar posse. Faz o seguinte, quanto que você quer de indenização para largar a mão desse trem? Eu te pago, pelo amor de Deus, me perdoa tal. Aí você me pergunta, mas o que eu tenho que fazer? Eu falo para você, você vai retirar a queixa. Senhores, não existe esse termo retirar a queixa. Se você colocar numa redação retirar a queixa, o cara vai tirar, é ponto seu. Tecnicamente, você vai dizer para ele, mas o que eu tenho que fazer? Eu estou perguntando, né? Você perguntou para mim, né? O que eu tenho que fazer? Você vai fazer uma retratação. Então, o que é a retratação, pessoal? A retratação nada mais é do que quando a vítima muda de ideia, se arrepende, né? O que o pessoal aí fora fala assim, ó, retirar a queixa. Só que não é retirar a queixa, é retratação. Resumindo, diria para você, é a desistência da representação. Sim, porque você foi lá e representou, e agora você tirou essa condição do Estado, tá bom? Essa é a retratação. Muito bem. Tem prazo para a retratação? Tem prazo para a retratação? Tem. A retratação deverá ser feita até o oferecimento da denúncia. Até o oferecimento da denúncia. Fica mais ou menos assim, ó. Fica mais ou menos assim. Então, até o oferecimento da denúncia. Ó, você procurou a delegacia, fez um boletim de ocorrência e já mandou uma retratação, porque você sabia quem era o autor do fato. O delegado está tocando o inquérito policial. A hora que terminar o inquérito policial, vai para o Ministério Público, para o Ministério Público oferecer denúncia. O juiz depois recebe. O juiz faz a citação do sujeito.
Depois o sujeito vai fazer uma defesa e o processo vai embora. Nós temos que definir aqui até quando pode desistir, até quando pode retratar. Sobre a ação penal, indica a alternativa correta, letra A. A retratação da vítima poderá ser feita até a defesa prévia, falso, até a citação, falso, até o oferecimento da denúncia, até o oferecimento da denúncia, verdadeiro. Significa o quê? Ofereceu denúncia, não pode mais retratar, entendeu? Por quê? Porque aí já tem uma peça do Ministério Público e o Ministério Público precisava de uma condição de procedibilidade e ele já procedeu, tá certo? Se quiser retratar, tem que ser antes do oferecimento da denúncia. Protocolou a denúncia, não cabe mais retratação. Entendemos isso? Isso é a regra. Você já deve estar perguntando aí, sim, mas esse prazo não se aplica a Maria da Penha. É verdade, cuidado com isso. Então, qual que é o prazo da retratação? Porque da representação, você já sabe, decadencial de 6 meses. E da retratação, para mudar de ideia, para desistir, 6 meses também, falso, até o oferecimento da denúncia como regra, tá bom? Por quê, pessoal? Porque nós temos a exceção. Na Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, na Maria da Penha... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar, primeiramente, em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct, porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.